Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando aqui na PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Estamos aqui toda segunda-feira, 21 horas, mas você pode nos acompanhar também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter e no Instagram. Hoje, como já anunciamos, vamos falar de hipertensão. Recebemos aqui no nosso estúdio dois ilustres médicos, doutores em medicina, Dr. Leonardo Seba, cirurgião bariátrico. Boa noite, doutor. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, Weimar. Muito obrigado pelo convite para poder estar com vocês aqui hoje, debatendo, conversando sobre assuntos importantes como hipertensão e obesidade. Ok, e também recebemos aqui com muita honra o Dr. Weimar Seba, cardiologista. Seja bem-vindo. Professor também, seja bem-vindo ao Papo Dinâmico. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, professor Daniel. Um prazer estar aqui. Leonardo, boa noite. Acho que o tema é extremamente relevante. Nós vamos falar da doença que mais mata no mundo, né? Que é a hipertensão arterial. É a que mais mata? É a primeira mais causa. Do que a virose? Primeira causa de morte, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é a hipertensão arterial. Mas mata em números, como é que eu diria, absolutos, assim, em percentuais da população ou em percentuais de quem tem a doença? Em números absolutos, porque a hipertensão arterial ela é causa direta ou indireta das principais doenças cardiovasculares. Só para a gente colocar isso num cenário epidemiológico, 80% das pessoas, por exemplo, que têm um derrame, que tem um AVC, né, um acidente vascular cerebral, são hipertensas. 50% das pessoas que têm infarto são hipertensas. Doença renal crônica, isso vai se repetir. Doença nas artérias da perna, isso vai se repetir. Diabetes. Então, boa parte das doenças cardiovasculares e metabólicas tem a hipertensão arterial como um fator importante de risco. Em termos estatísticos, desculpa aqui, doutor Leonardo, insistir nisso, mas ele tocou no assunto que é até uma curiosidade minha, eu acho que nem está no roteiro aqui da produção. Mas de cada 100 pessoas no mundo, quantas, em média, em termos estatísticos, tem hipertensão? Ou pode ter? Então, eu tenho certeza que eu vou te apresentar um dado aqui que, pelo menos, para mim é alarmante. De cada 3 adultos, então toda a população acima de 18 anos, de cada 3, 1 é hipertenso. 33%? 33%. Da população. Isso vai aumentando à medida que nós envelhecemos. Então, por exemplo, aos 60 anos, nós temos uma chance de ter de 60% a 70% das pessoas hipertensas. Até o final da vida, 90% das pessoas terão desenvolvido hipertensão arterial. Credo, hein? Doutor Leonardo, e o senhor trabalha com cirurgia bariátrica, isso para redução de peso, né? Qual é a função da cirurgia bariátrica? Na verdade, nós tratamos a obesidade. Porque, de fato, nós classificamos a obesidade como uma doença. A obesidade não é só um fator estético. Certo. A obesidade é uma doença que ao redor dela desencadeia uma série de outros problemas, como a hipertensão, a diabetes. Pois é, os obesos são mais suscetíveis à hipertensão. São mais suscetíveis à hipertensão. Na verdade, existem graus de obesidade. E quanto mais avançado o grau de obesidade, maior a chance desses pacientes apresentarem as comorbidades, que seja uma apneia do sono, uma diabetes, que é muito grave, a hipertensão arterial, as artropatias. E isso, de um modo geral, direto ou indiretamente, também geram outros problemas, como a insuficiência renal, problemas em varizes, problemas psicológicos, que é muito grave, apesar de muitas pessoas acharem que isso aí é irrelevante, de fato é exatamente o contrário. Os problemas psicológicos que a obesidade propicia aos familiares, a pessoa que sofre dessa doença, é muito relevante, é muito grave. Por quê? Porque abala, de fato, toda a sua qualidade de vida, todo o seu relacionamento, toda a questão trabalhista, seu bem-estar pessoal. Então, de fato, a obesidade hoje é um problema mundial e que, infelizmente, ela é vista por muitos como um desleixo de quem tem o problema. E, na verdade, não é isso. Ninguém é obeso porque quer ficar obeso. As pessoas não é simplesmente, fecha a boca e faz uma atividade física que você vai perder peso.
Não é bem por aí. Ela é multifatorial e ela, infelizmente, ela desencadeia outros problemas de saúde. Perfeito. Se a hipertensão é assintomática em geral, né, ela é assintomática, como identificar uma hipertensão? Um hipertenso, como é que se identifica? Como é que a pessoa vai saber que ela está com um problema de hipertensão e deva procurar um tratamento médico para orientar? Perfeito. Outra pergunta que vai direto ao ponto. Medindo a pressão. Medindo a pressão. Sim. Porque realmente é isso, a maioria, principalmente nas fases iniciais da doença, quando nós temos uma elevação discreta dos valores de pressão, isso geralmente cursa sem sintomas. Não é por isso que a gente diz que é uma doença assintomática ou oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas. Talvez algumas pessoas possam sentir uma certa dor de cabeça, peso na cabeça, às vezes uma sensação de peso na nuca. Algumas pessoas podem apresentar um pouquinho de retenção de líquido no final do dia, então a perna pode ficar um pouquinho inchada no final do dia. Algumas pessoas referem o que nós chamamos de nictúria ou polaciúria, que é o fato de ficar indo várias vezes ao banheiro para urinar ou acordar várias vezes à noite para urinar, mas são sintomas pouco específicos. O que precisa é medir a pressão. Isso é um problema sério, porque em muitas consultas dos profissionais de saúde, a medida da pressão arterial não é realizada de forma rotineira e deve ser. A medição da pressão só pode ser feita por esse instrumento aqui que eu achei o nome dele aí pela internet, esfigmomanômetro. Como é que fala mesmo? Esfigmomanômetro é o aparelho que faz a medida. Sim, é aquele que põe no braço. Nós chamamos de medida casual, que é a medida que é feita no consultório dos profissionais de saúde. O esfigmomanômetro, ele pode ser digital. Hoje nós temos bons aparelhos digitais, mas o ideal é que seja de braço. Esses digitais que a gente compra nas lojas por aí, nas farmácias, e leva para casa, é válido aquilo? Depende da marca. Nem todos. Tem aparelhos de marca validada, confiável, e aparelhos que não são validados. Nós temos mais de 300 marcas à disposição. E um dado interessante, as boas marcas têm o mesmo preço das marcas ruins. Então é bom que as pessoas perguntem para os seus médicos antes quais são as marcas boas para aquisição. E outro aspecto interessante, ideal que seja o que faz a medida no braço e não no pulso. Porque o que faz a medida no pulso, ele é mais suscetível à variação e pode induzir algum erro. Ok. E para que serve o estetoscópio? O estetoscópio é porque nós... aquele aparelhozinho que põe no ouvido e o médico fica... O estetoscópio é um aparelho que nós usamos para auscultar, para ouvir os sons do coração ou da passagem de sangue pelas artérias. Em geral, quando o médico está medindo a pressão arterial, ele também mede... Sim, pode ser usado ou não. Se eu usar um aparelho digital, eu não preciso do estetoscópio. Os aparelhos digitais, eles conseguem me dar o valor da pressão sem a necessidade do estetoscópio. Ou seja, eu não preciso ter o médico, o profissional de saúde ali ouvindo o som da passagem do sangue. Tá. Se for um aparelho aneroide, é um aparelhinho, um esfigmomanômetro, que precisa ter o estetoscópio. São técnicas diferentes. Ok. Mas assim, como é que a pessoa vai saber que a pressão está boa ou está precisando de cuidado? Ele pode tanto pedir ao seu profissional de saúde, na sua consulta médica, que essa medida seja feita. Nós consideramos que a pessoa ela é hipertensa quando ela tem um valor de pressão arterial maior ou igual a 140 para a pressão máxima, que é a sistólica, ou 14, a gente arredonda. A gente fala 12 por 8, 13 por 9. Sim, que na verdade o 12 seria o 120, né? 120. E o 8 seria 80, porque é em milímetros de mercúrio. Então, o diagnóstico é quando a pessoa tem a pressão maior ou igual a 14 por 9, ou o correto, que seria 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ou ela mesma. Então, o profissional de saúde deveria estar medindo sempre que possível, ou o próprio paciente ter um aparelho de boa qualidade na sua casa e, eventualmente, realizar essas medidas.
Posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. Só a título de... Eu acho que é importante. Qual a frequência que um paciente deveria aferir a sua pressão? Uma pessoa normal, 40 anos, uma vez ao mês, uma vez na semana, de 3 em 3 meses. Se a pessoa não é hipertensa, então é simplesmente um rastreamento, para justamente tentar identificar o quanto antes essa elevação começa a acontecer, a partir dos 40, 45 anos, uma vez ao ano seria algo, em termos populacionais, interessante. Ou seja, se todas as pessoas na população tivessem esse cuidado pelo menos uma vez ao ano, nós teríamos um diagnóstico muito mais rápido da doença. Pessoas mais jovens não precisam dessa frequência. Em pessoas mais jovens, às vezes a orientação é que pelo menos a cada 5 anos, por exemplo, aos 20 e poucos anos de idade, que esse cuidado seja tomado. Ele mede uma vez por ano, se ao medir a pressão deu normal. Isso. Se não deu normal, aí ele tem que ter um acompanhamento. Diminuir porque não basta uma vez só, porque às vezes não pode acontecer. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, a musiquinha está tocando. Daqui a pouquinho eu queria entender melhor como eu desconfio que a minha pressão não anda bem a partir do momento que eu começo a detectar algumas alterações na pressão. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Não deixe de acompanhar a gente lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás. Vai lá, você pode assistir aos nossos programas, são mais de 100 programas à sua disposição, sempre com um tema muito útil para a sua vida. E também você pode baixar os programas e compartilhar com seus amigos. E não deixa de curtir o nosso perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje estamos falando de hipertensão, com o Dr. Leonardo Seba, que é cirurgião bariátrico, e com o Dr. Weimar Seba, cardiologista. Nós já falamos aqui nos bastidores, vocês são Seba, mas não são irmãos, né? São parentes. É isso? Somos parentes, não somos parentes muito próximos, mas somos parentes, somos primos. A família Seba é grande em Goiânia, né? Tem Seba para todo lado. Ela já disseminou aí, se foi para vários locais. Na verdade, a família, o ramo dela é único, mas ela já abrangiu vários braços aí, acho que até fora do Goiás, se não me engano. É, né? Então, a gente estava falando de medir a pressão para descobrir se está normal, tudo bem, uma vez por ano, o Dr. Weimar já nos informou isso. Uma vez por ano tá bom para quem tem até 45 anos e tal, e se estiver dando normal, ok. Mas a partir do momento que eu medi, percebi uma alteração. Eu tenho que passar a medir, ou já, uma vez que eu medi a pressão está alterada, eu já tenho que procurar uma assistência médica? Nunca é tão simples assim, né? Porque lidar com o ser humano sempre é complexo. A gente nunca olha só o valor. Uma coisa é eu medir a pressão, que está normal, por exemplo, numa pessoa que é obesa. Eu sei que essa pessoa tem um risco muito maior de desenvolver a hipertensão e uma série de outras doenças. Uma pessoa como essa merece ser acompanhada mais de perto. Ou se tem diabetes, ou se é tabagista, ou se é... Enfim, então a gente sempre olha o todo. Tá? Perfeito. A mesma coisa em relação ao diagnóstico. Nós nunca fazemos o diagnóstico de hipertensão com uma única medida. Geralmente, o que se propõe nas consultas médicas é que eu meça naquela consulta várias vezes, com o paciente em posições diferentes, meça no braço direito e no braço esquerdo, para que eu tenha uma noção mais dinâmica do comportamento da pressão, porque a pressão ela oscila muito. Então pode acontecer que naquele dia ela esteja às vezes mais alta do que ela realmente é. Mesmo para uma pessoa que não é hipertensa, pode ter alterações da Pode pressão. acontecer. Nós chamamos isso de hipertensão do avental branco. Numa alusão à presença do médico. É aquela pessoa que fica ansiosa na presença do médico e a pressão fica mais alta do que ela realmente é no seu dia a dia. Isso é comum. 30% das pressões altas medidas no consultório são hipertensão do avental branco. Isso é um problema. O outro problema, que é mais sério ainda, é que existe o que nós chamamos de hipertensão mascarada, que é aquela pessoa que mede a pressão do consultório e ela é normal, é um perfil psicológico diferente, é aquele paciente que se sente seguro na presença do médico e às vezes tem um dia a dia muito estressante,
E a pressão no dia a dia é mais alta do que no consultório. 10% da população adulta considerada com a pressão normal tem hipertensão mascarada. Como é que a gente sai desse imbróglio? Existem métodos diagnósticos que fazem medidas da pressão arterial fora do consultório, que são as monitorizações da pressão arterial. Então, idealmente hoje, na dúvida se a pessoa é hipertensa, não é hipertensa, ou eu vou medir mais vezes em outras consultas, ou eu vou pedir um método de monitorização para avaliar o comportamento dessa pessoa no seu dia a dia. A pressão, o senhor já falou aí que a pressão 14/9, 14/10 já é um hipertenso, né? Acima disso já seria considerado hipertenso. Mas acima de 12, entre 12 e 14, aí fica, como é que classificaria esse doente? Um pré-hipertenso? No Brasil nós chamamos de pré-hipertenso porque a pressão ideal é abaixo de 12/8, abaixo de 120/80. Tá, então 11/7 é uma pressão boa. Por que essa é a pressão ideal? Porque os estudos epidemiológicos mostraram que aquele nível de pressão que não acrescenta nenhum risco de dano ao sistema cardiovascular é em torno desse valor, de 120/80. Quando que a pessoa é considerada de pressão baixa? O conceito de pressão baixa ele é muito relativo. Você pode ter uma pessoa com 8/6, 80/60 de pressão, mulheres jovens podem ter pressão mais baixa ou outras, mas geralmente mais comum em pessoas mais jovens, e isso não é pressão baixa. O conceito de pressão baixa como algo ruim está ligado à presença de sintomas. Então, ter a pressão baixa não é um problema, é bom, protege o coração. Ter a pressão baixa e ter algum sintoma, tontura ou mesmo desmaios em decorrência da pressão baixa é que passa a ser um problema, que é raro. Mas quando é que aconteceria isso? Por exemplo, a pessoa tem uma pressão 7/5, é uma pressão baixa? Pode ser, mas eu tenho vários pacientes jovens que têm essa pressão e não sentem nada. Isso não é uma doença, não é um problema. A pressão ela pode se tornar baixa em consequência de uma doença, pode ter uma queda de pressão e aí a gente precisa lidar com isso como doença, ou pode ser como uma característica da pessoa e não tem nenhum problema que seja assim, se for como uma característica. Só voltando, porque ficou um ponto sem que eu respondesse, entre 120, entre 12/8 e 14/9 é o que nós chamamos de pré-hipertenso. Geralmente, o pré-hipertenso é aquele indivíduo que está caminhando de uma situação ideal, que é abaixo de 12/8, para a hipertensão arterial. 80% das pessoas com pré-hipertensão serão hipertensas ao final de 5 a 8 anos. Então é uma fase de transição. Essas pessoas são pessoas que nós temos que estar mais atentas a elas. Ah, entendi. Eu queria ver outra coisa, porque tem medições, pelo menos eu já fiz medição, que deu assim, 14/7, 14/6. Tem um problema, porque como é que fala? A diástole está baixa e a sístole está lá em cima. Como é que explica isso? A gente sempre leva em consideração para o diagnóstico o valor mais alto. Então, se eu tenho uma pessoa que está com 150/80, 15/8, essa pessoa é hipertensa. Se a pressão dela, avaliada repetidas vezes, for essa mesmo, ela é hipertensa. É porque a gente fala assim, a baixa é a mais grave, não é a mais grave. A mais grave é a alta mesmo. Esse conceito ele é um conceito antigo. Havia realmente essa impressão que a mínima, a diastólica, é que trazia mais dano. Independe. Os dois níveis, tanto a máxima quanto a mínima, quando elevados, fazem mal ao nosso sistema cardiovascular. Bom, vamos descansar o Dr. Weimar agora e vamos perguntar ao Dr. Leonardo. Os pacientes têm problema de hipertensão em decorrência da obesidade. Uma vez feito, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, tende a corrigir esse problema de hipertensão? O que nós observamos hoje é que muitos, ou a grande maioria dos pacientes obesos que são submetidos ao tratamento cirúrgico, eles são portadores de hipertensão em graus variáveis. Tem pacientes que utilizam uma medicação, tem pacientes que utilizam 2, 3, até 4 medicações para tentar controlar essa hipertensão. Após o procedimento cirúrgico,
a grande maioria desses pacientes conseguem controlar essa pressão com maior facilidade. Quem geralmente utiliza 3, 4 medicações, talvez passe a utilizar uma medicação. Aqueles que utilizam uma medicação para ter o controle, às vezes, provavelmente ele vai ficar sem nenhuma medicação e com a sua pressão arterial controlada. Isso geralmente acontece no decorrer de 6 a 12 meses, que é o período onde realmente esse paciente tem uma perda de peso mais satisfatória, adquire o equilíbrio da perda de peso, tem um efeito realmente mais pontual da cirurgia. Então, isso é muito observado e tem sido feito vários trabalhos, várias pesquisas evidenciando isso. E por incrível que pareça, que é uma surpresa até para o mundo cirúrgico, é que alguns pacientes, mesmo sem aquela perda de peso ideal, que a gente consideraria ideal, esses pacientes conseguiram controlar a hipertensão arterial. Então é onde se abriu um leque. Será que a cirurgia também ela age de uma forma direta ou indireta sobre a hipertensão arterial? Então estão sendo feitos vários estudos sobre isso para tentar se definir isso, porque da mesma forma com que se descobriu que a cirurgia age diretamente sobre a diabetes, agora começa a se pensar também na cirurgia agindo na hipertensão arterial. Então, assim, são os pacientes que, após a diminuição da obesidade, com a volta ao peso normal, eles tendem, sim, a melhorar a sua saúde em relação à hipertensão arterial. Pode dizer, então, que a hipertensão é uma doença controlável, mas não curável? Do ponto de vista, o Weimar vai explicar isso muito melhor, mas do ponto de vista da cirurgia, nós consideramos todas as doenças associadas, inclusive a obesidade, como doenças controláveis. Né? São doenças crônicas que nós não consideramos como cura, e sim que ela fica controlada e obviamente isso vai depender também muito do dia a dia do paciente, da sua adequação às medidas que foram propostas no pré-operatório. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos ver aí as consequências mais graves da hipertensão, que é o infarto, AVC e outras possíveis consequências graves para o nosso organismo. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda segunda-feira, 21 horas, e nas redes sociais também, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico e no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube e no canal também da PUC TV Goiás no YouTube. Estamos lá, tem todos os nossos programas lá para você assistir, curtir e compartilhar. Hoje estamos falando de hipertensão com o Dr. Leonardo Seba e também com o Dr. Weimar Seba. Dr. Leonardo, que é cirurgião bariátrico, e o Dr. Weimar Seba, que é cardiologista. Estamos falando de hipertensão. Então, professor Weimar, hipertensão. A hipertensão, pelo que o senhor falou até agora, é uma doença, digamos assim, primária, da qual derivam outras doenças mais graves. Pode-se entender assim? Pode-se entender assim. Talvez um entendimento, sem querer dar muita complexidade a isso, mas talvez o entendimento mais adequado seja de que algumas doenças, hipertensão, a própria obesidade, as alterações metabólicas que decorrem tanto da hipertensão quanto da obesidade, como o diabetes, o aumento do colesterol, aumento de inflamação. Hoje já se sabe que existe uma ligação muito forte entre essas doenças todas. E é por isso que é exatamente o que a gente observa no dia a dia, o paciente que é submetido a uma cirurgia bariátrica e tem uma perda de peso considerável, ele tem uma melhora significativa dos valores de pressão e dos parâmetros metabólicos também, melhora a glicose, melhora o colesterol, além de melhorar todos esses outros aspectos que o Leonardo falou, de bem-estar e tudo isso. Então é muito mais uma síndrome cardiometabólica que tá muito interligada. Ok, assim, a gente vê, o médico sempre pergunta assim, se na família teve alguém que é hipertenso e tal, somente pai, mãe e tal. Então, parece que há uma relação de hereditariedade em relação à hipertensão.
Não existe isso? Existe. Também a obesidade também pode-se dizer que é assim também, né? Existe, talvez algumas doenças tenham na hereditariedade um peso maior. Na hipertensão esse peso ele é real. Nós temos na hipertensão 2 fatores de risco, ou seja, fatores que aumentam a chance da pessoa ter hipertensão, que a gente não consegue mudar. Um é a idade, à medida que nós vamos envelhecendo, a chance de ter hipertensão aumenta. O outro é o fator genético. Se eu tenho pai e ou mãe hipertensos, o meu risco é maior. Se eu tiver os dois hipertensos, esse risco é ainda maior. Mas até uma pessoa jovem, doutor Leonardo, pode ser hipertenso se ele, por algum motivo, adquirir muito peso. Pode ser hipertenso e nós vemos isso com muita frequência no consultório. E a obesidade também é um fator genético muito considerável. Mas tem a obesidade que não é genética. Ou toda a obesidade, uma pessoa que chega a ser obeso tem alguma influência nele? A obesidade é multifatorial. Hoje nós sabemos o seguinte, do ponto de vista genético, hereditário, se o pai ou a mãe forem obesos, o filho tem uma chance até de 60% de ser obeso. Se o pai e a mãe forem obesos, essa chance aumenta mais de 90%. E se o pai e nem a mãe forem obesos, hoje, com o dia a dia que é a nossa sociedade, tem um risco até de 30% do filho ser obeso. Então, assim, mesmo sem o perfil genético hereditário, genético não, sem o perfil hereditário, a criança já pode começar a desenvolver obesidade, como nós vemos isso no dia a dia. Sim. Hoje, dificilmente você vai numa sala de aula onde você não vê ali um grupo até razoavelmente grande de pré-adolescentes e crianças que já estão bem acima do peso. Se a pessoa, uma vez verificada sobrepeso, está adquirindo, está ficando obesa, se ela toma consciência disso e muda os hábitos alimentares, passa a fazer exercício, recupera, digamos, um peso adequado, a tendência é ela recuperar também os índices de pressão normais? O que eu costumo sempre falar aos meus pacientes é o seguinte, mesmo que você tenha uma tendência à obesidade, mesmo que se fizer um estudo genético e ver que você geneticamente tem a tendência à obesidade, não necessariamente você precisa ser obeso. Então você tem facilidade para ganhar peso, mas o que vai fazer realmente o ganho de peso é o dia a dia, são os hábitos, é a alimentação, é o sedentarismo, é o estresse da vida das grandes cidades. Então isso tem feito com que a população ganhe peso. E é óbvio, se tem a tendência a ganhar peso e não desenvolve obesidade, as doenças associadas à obesidade, elas obviamente também têm mais dificuldade de aparecer. É possível um obeso que não tenha hipertensão? Sim. Na verdade, o que a gente observa, assim, tem pessoas até de um grau alto de obesidade, grandes obesos, que chegam aos nossos consultórios com as taxas todas absolutamente normais. E o comentário, principalmente de quem é contra a cirurgia, de quem tem medo de uma cirurgia, fala, mas ele é muito saudável, ele não tem nada. Ele tem a obesidade. E apesar de não ter desenvolvido nenhuma doença da obesidade, ele já tem a doença obesidade e tem as portas abertas para o desenvolvimento das comorbidades associadas ao peso, que entra a hipertensão, que entra o diabetes, que entram todas as doenças relacionadas ao excesso de peso. Doutor Weimar, assim, pois não. Aproveitar também para não perder a oportunidade, porque para não ficar uma impressão talvez equivocada para o público, para as pessoas que estão nos assistindo, da mesma forma, o raciocínio é o mesmo. Na hipertensão nós temos os fatores hereditários e a idade, que não são modificáveis, e todos os fatores modificáveis. É o mesmo raciocínio. Aquela pessoa que é sedentária, que é estressada, que tem uma alimentação ruim, que tem excesso de peso, que tem obesidade, tem um risco maior de se tornar hipertensa. Exatamente igual. Era isso que eu ia perguntar. Quais os fatores de risco para a hipertensão, além da hereditariedade e da progressão vital, digamos assim? Sim. Eu vi aí na literatura disponível na internet que quem fuma, por exemplo, tem um risco grande de hipertensão. Aliás, o cigarro é uma desgraça para todo mundo. Para todo mundo. São esses fatores, principalmente alimentação ruim. E para a hipertensão, é lógico que a alimentação ruim é muito mais ampla do que isso, mas para o aumento na pressão arterial, o excesso de sal é um grande problema.
O brasileiro consome, em média, 3 vezes mais sal do que é o recomendado. Então, quando a gente está orientando um paciente hipertenso em relação à alimentação saudável, o sal sempre é um assunto que deve ser tratado, além das outras questões de gorduras, carboidratos, enfim, não vamos entrar nessa questão, pelo menos nesse momento. O estresse é um fator importante, o sedentarismo é um fator muito importante e o peso é também um fator primordial. O peso aumenta, a pressão aumenta. Pode até não aumentar o suficiente para que ele se torne hipertenso, mas a chance de um paciente com sobrepeso ou obesidade ter hipertensão é maior. O fato de ser obeso aumenta. E o cigarro, sem dúvida. A questão do sal me chama a atenção porque o sal está presente em muitas comidas. Não é só o sal refinado ali que a gente acaba ingerindo, porque muitos alimentos já vêm salgados, né? Então acaba que digamos assim, o controle do sal fica mais complicado, porque não é só a pessoa evitar. A questão, a produção colocou aqui, eu vou aproveitar já que tocou no sal, sal na bolsa. Tem gente que põe sal na bolsa, não sei qual o significado disso, mas eu imagino que a pessoa pensa que está com a pressão baixa e come um pouquinho de sal para aumentar a pressão. Isso funciona? Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do sal, porque eu acho que isso importa muito para as pessoas. Primeiro, em relação do alimento industrializado. Isso é um problema, realmente. 80% do sal que nós consumimos provém dos alimentos industrializados. Apenas 20% é o que nós chamamos de sal de adição, que é esse sal que a gente adiciona na salada, para temperar a comida e tudo isso. Então, se eu quero diminuir a quantidade de sal numa dieta, na alimentação de uma pessoa, eu tenho que tratar também da questão dos industrializados, embutidos, industrializados. Senão eu não vou conseguir uma redução significativa. A pessoa que mais pesquisa sal no mundo é um inglês, que se chama McGregor, tem inúmeras publicações, ele tem uma fala que eu faço questão de colocar aqui, que ele sempre diz que se o sal fosse descoberto hoje, ele seria proibido para o consumo humano. Por que eu estou repetindo essas palavras dele? Porque existem populações aculturadas pelo mundo, populações indígenas que não tiveram contato com a civilização e que não usam sal na sua alimentação e que não têm hipertensão arterial. Não existe hipertensão nessas populações. O sal, a ingestão do sal promove uma série de modificações que levam ao envelhecimento das nossas artérias e o aumento da pressão. Então, para que as pessoas entendam que quanto menos sal, melhor. Eu acho que essa é talvez uma das principais mensagens que eu poderia deixar aqui hoje. Em relação à pergunta da produção, eu acho que depois do que eu disse, não faz sentido. Esse é um hábito comum na população de ter o sal, para aquelas pessoas que têm a pressão baixa, colocar o sal debaixo da língua, isso não tem nenhum resultado efetivo. Se a pessoa tem uma pressão baixa e tem sintomas decorrentes disso, ela precisa avaliar por que ela tem os sintomas. Se ela tem a pressão baixa e ela não sente nada, agradeça a Deus por isso, porque ela tem uma bênção. Ter a pressão baixa e não sentir nada é algo bom para a nossa saúde. Se por um acaso ela tem a pressão baixa e sentiu alguma coisa, é muito melhor ela se deitar, elevar os membros inferiores. Isso vai ter um efeito muito melhor no aumento imediato da pressão do que colocar o sal debaixo da língua ou engolir o sal. O que as pessoas confundem muito é a hipotensão, que é a pressão baixa, com a hipoglicemia. Porque muitas vezes as pessoas passam mal, sentem fraqueza, tonturas, começam a suar frio, acham que é uma hipotensão. Na verdade, elas podem e devem estar desenvolvendo uma hipoglicemia. Então, ao invés do sal, talvez elas tenham que fazer o uso de alguma coisa mais açucarada, algum alimento mais açucarado, para que essa glicemia aumente. Geralmente isso acontece com as pessoas com dietas ruins, com dieta que passa muito tempo sem alimentar e que pode desenvolver a hipoglicemia. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos falar da influência das tensões do dia a dia na nossa pressão arterial. Daqui a pouco a gente volta.
Volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de hipertensão, a famosa pressão alta. Estamos aqui com o Dr. Leonardo Seba, cirurgião bariátrico, e com o Dr. Weimar Seba, cardiologista. Ambos falando aqui de obesidade e também falando de hipertensão. A tensão do dia a dia, já falou do estresse, né? Mas além do estresse, tem a questão da tensão também, o medo, a violência, o trânsito, a rotina do dia a dia, cheia de tensão. Isso causa também, é motivo de hipertensão também? Uma pessoa que está com a pressão arterial normal, ele passa por essas tensões todas sem ter alteração de pressão? Sem dúvida que é um fator. O estresse, a tensão, a ansiedade, ela sempre precipita uma série de desequilíbrios no nosso organismo, entre eles o aumento na pressão. A minha pergunta, doutor, é assim, por exemplo, um atleta que é geralmente um atleta de alto rendimento, ele faz ginástica o tempo todo, tem acompanhamento médico, preparador físico, fisioterapeuta, alimentação adequada e tal, e a pressão dele tende a ser a mais normal possível. Mas no momento de decisão, que tem toda a pressão da imprensa, a torcida, o próprio jogo em si, a disputa, né? Isso afeta a pressão do atleta? Isso afeta, mas é normal. Ter um aumento de pressão transitório num momento como esse, isso é normal. Isso vai acontecer com todos nós. Se eu medir a pressão de cada um de nós aqui agora, num momento tranquilo, e medirmos num momento de raiva ou de estresse, a pressão vai ser mais alta do que agora. Isso não é um problema. O problema é quando a pessoa vive essa tensão com uma frequência tão grande que os valores de pressão arterial, os batimentos cardíacos, eles estão sempre acima do que é considerado normal. Isso repetidamente vai fazer mal para o sistema cardiovascular. Ok, existem maneiras de prevenir, com certeza nós já falamos aqui, mas eu até fiz essa pergunta antes, mas eu gostaria de repetir. A hipertensão, ela, uma vez tida, a pessoa teve a hipertensão, ela sempre corre o risco de ter essa hipertensão. No máximo, ela consegue controlar. O Leonardo respondeu, é isso mesmo. A hipertensão, assim como a obesidade, o diabetes, são consideradas doenças crônico-degenerativas. São doenças que têm essa característica de envelhecimento genético, mais esses fatores de risco que nós falamos. E uma vez que a pessoa desenvolva essa doença, ela consegue controlar a doença, seja com hábitos saudáveis, com a cirurgia bariátrica, com o tratamento com medicamentos, mas se ela deixar de ter esses cuidados, se ela voltar a aumentar o peso, se ela parar de tomar o remédio, a pressão vai subir novamente, ou seja, não existe uma cura, porque cura significa que quando eu paro o tratamento, não existe mais a doença. E não é isso que acontece aqui. A hipertensão, como é que a gente caracterizaria? A gente já falou das medidas lá, 12 por 8, 13 por 9, 14 e acima de 14 e tal. Mas, tecnicamente, como é que descreve a hipertensão? Por que ocorre a pressão arterial? Há um entupimento das artérias? Como é que é isso? Quando o termo hipertensão se refere a um aumento na tensão, porque é hipertensão arterial, um aumento na tensão, ou seja, na pressão do sangue dentro das nossas artérias. As nossas artérias são... Isso os vasos sanguíneos ficam mais apertados ou o sangue fica mais grosso? Como é que é? Não, as nossas artérias são os canos que levam o sangue, que levam o oxigênio para o nosso corpo. Existe um volume de sangue dentro desse encanamento. Sim. E quando eu falo hipertensão, é a pressão mesmo. É aquela ideia da mangueira. Se eu tenho uma mangueira e eu abro a torneira, o jato d'água está passando ali numa velocidade. Se eu aperto a ponta da mangueira, o jato vai passar mais rápido, porque eu aumento a pressão do sangue lá dentro. Qual é o problema da pressão estar alta? É que essa pressão do sangue, ela vai lesar a parede das nossas artérias. Então a pressão alta vai machucando as nossas artérias por dentro. E esse machucado nas nossas artérias por dentro vai fazendo com que elas fiquem mais duras,
porque as nossas artérias são elásticas. Sim. Se elas adoecem, elas vão ficando duras, calcificadas e começam a entupir. Então, o aumento na pressão é o que vai provocar o endurecimento nas artérias e o entupimento das artérias. Então, assim, uma veia arrebentou, pode ser por isso? São coisas diferentes, porque veia é o sistema, esse encanamento que traz o sangue da periferia para o coração. Certo. Nós, quando falamos de hipertensão, nós estamos falando de artéria, que é o vaso que leva o sangue do coração para o resto do corpo. A veia tem um tecido mais fácil de, às vezes, romper, às vezes uma veia mais superficial. A artéria não. A artéria, se ela arrebentar, isso é potencialmente risco de morte para esse paciente. O AVC é um exemplo disso, de vaso que estoura no cérebro. O AVC pode ser por um vaso que estourou no cérebro, que é o AVC hemorrágico, ou pode ser por um vaso que entupiu e parou de ir sangue para o cérebro, que é o AVC isquêmico. São dois tipos diferentes. O hemorrágico costuma ser mais grave. Qualquer ruptura da artéria, ela é grave. Ela é potencialmente grave. Perfeito. E o infarto? O infarto seria mais ou menos o mesmo raciocínio do entupimento de uma artéria que vai para o cérebro e dá o AVC isquêmico. Se eu tiver uma artéria, no caso as nossas coronárias, que leva sangue para o coração e elas entupirem, eu vou ter um infarto. Ou seja, o AVC é um infarto do cérebro. E o infarto, quando nós falamos, é um infarto do miocárdio, que é o músculo do coração. Mas tudo por entupimento das artérias. Porque o obeso, ele tende a entupir. O pessoal fala isso, né? Que a gordura entope as veias, aumento de colesterol, ou entope as veias, ou as veias ou a artéria. Na verdade, o obeso, geralmente ele tem uma síndrome metabólica, né? O que já foi comentado aqui. Aliás, aprendi muito hoje sobre hipertensão aqui. Eles são médicos, imagina. O médico está aprendendo um com o outro. O Leonardo está sendo gentil, com certeza. Não, é verdade. Então, assim, o obeso, ele tem, na maioria deles, uma síndrome metabólica. Então, eles, além da obesidade, isso anda junto com a hipertensão, com a dislipidemia, que é o colesterol, o triglicérides alto. Eles andam com a diabetes, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Então, essas doenças em conjunto podem sim levar a obstrução de carótidas, a maior risco de infarto, a mais problemas de vasos, tanto arteriais quanto os de retorno venoso, porque o de retorno venoso, de retorno que seria as veias, também ficam mais comprometidas. Geralmente são pacientes que têm maior risco de desenvolver tromboses, são pacientes que têm as pernas com mais varizes, exatamente pela dificuldade do retorno venoso. Ah, legal. E medicamento? Tem medicamento, né? Muita gente controla a hipertensão por medicamento. Quando é necessário, recomendável um medicamento, doutor Neymar? A gente divide o tratamento da hipertensão em tratamento não medicamentoso, que é justamente orientar para esses hábitos saudáveis, que é sempre. Todas as pessoas hipertensas, aliás, eu sempre brinco com os meus alunos que eu acho que isso devia ser orientado para todas as pessoas, doentes ou não, ter uma vida saudável. E o tratamento medicamentoso, que é o tratamento com medicamento. A tendência é cada vez mais iniciar o tratamento com medicamentos mais precocemente. Porque quanto mais cedo eu identifico a hipertensão e trato e controlo, mais eu protejo o meu paciente. Isso não é tão simples, só para você ter uma ideia. No Brasil, estima-se que apenas 20%, estou aproximando esse número, é 19,4%, dos hipertensos tem uma pressão bem controlada. Então, de cada 5 hipertensos no Brasil, apenas 1 tem a pressão bem controlada. Falando do país como um todo, na realidade SUS e de medicina suplementar. É lógico que, infelizmente, na medicina suplementar existem dados que mostram que esse controle é um pouco melhor do que no SUS. Aí entram outros aspectos de acesso, tanto ao profissional de saúde quanto a medicamentos. Mas o fato é que nós temos medicamentos
muitos medicamentos, muitas possibilidades que bem orientados vão levar a um controle adequado da pressão arterial. Um medicamento que dilata o sangue, já está terminando o programa, eu tinha que fazer essa pergunta. Um medicamento que dilata o sangue, ele, para uma pessoa que está hipertensa, ele tende a piorar a situação ou melhorar a situação da pressão arterial? Nós temos alguns medicamentos que ajudam a baixar a pressão, que são vasodilatadores. Ele dilata a artéria. Certo. Ele promove uma dilatação na artéria e, ao fazer isso, ele vai reduzir a pressão dentro da artéria e, com isso, a pressão diminui. Existem alguns medicamentos, alguns antihipertensivos que têm esse mecanismo de ação. São interessantes no tratamento. Geralmente, nós precisamos usar drogas com mecanismos diferentes para poder atingir o nosso objetivo, que é controlar a pressão arterial dos nossos pacientes. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, nós temos que encerrar nosso programa. Dr. Weimar, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui, sou eu que agradeço essa oportunidade. E Dr. Leonardo também, muito obrigado pela presença. Obrigado, aliás, não só pela presença, pela brilhante colaboração que vocês deram aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, né, estar aqui hoje com você essa noite, muito obrigado. Estamos à disposição para estar aqui mais, tanto aprender como poder... Vamos fazer um específico sobre obesidade e aí chamamos 2 de novo. Aí eu venho aqui também para aprender. Tá bom. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, muito boa noite, até a próxima.